Vamos falar agora sobre o trinômio quadrado perfeito. É o terceiro caso, tá? Bom, a palavra trinômio significa polinômio que possui três termos. Por exemplo, esse aqui, ó. 1, 2, 3 termos. Então, todos esses são exemplos de polinômios com três termos. Então, todos esses são trinômios. Bom, e aí? Bom, nem todo trinômio é quadrado perfeito. Antes de fatorar, é necessário verificar se realmente o polinômio é trinômio quadrado perfeito. Ok, e o que significa trinômio quadrado perfeito? Bom, trinômio quadrado perfeito é um trinômio que pode ser transformado, ou seja, ele pode ser escrito na forma de um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é um número que pode ser escrito em forma de uma potência elevada ao quadrado. Por exemplo, se eu falar para você 9 é um número quadrado perfeito, por quê? Porque eu posso escrever o 9 na forma 3 elevado a 2. Então, como eu posso transformar o 9 em uma potência onde o expoente é 2, eu digo que 9 é número quadrado perfeito. Isso é que significa ser quadrado perfeito. Outro exemplo. Eita. Outro exemplo. Outro exemplo de um número quadrado perfeito. O 25 é quadrado perfeito, porque o 25 pode ser escrito 5 elevado a 2, tá? Então, a gente pega um número quadrado perfeito, por exemplo, 4 elevado a 2, e transforma em quê? Em 16. Então, 16 é quadrado perfeito. A gente tem duas maneiras de fazer, né? Ou de frente para trás, ou de trás para frente. É um número quadrado, aqui está faltando a palavra perfeito. Ok? Então, eu tanto posso pegar o 9 e dizer que é igual a 3 ao quadrado, como eu posso dizer que 3 ao quadrado é igual a 9, tá? Mas, em resumo, o que é um número quadrado perfeito? É aquele que pode ser escrito na forma de uma potência com expoente 2. E no caso do trinômio, é a mesma coisa. É um trinômio que pode ser transformado numa potência com expoente 2. Mas, como eu falei, nem todo trinômio é quadrado perfeito. Antes, nós vamos verificar se ele realmente é trinômio quadrado perfeito. Então, para que um trinômio seja quadrado perfeito, a gente tem que fazer essas perguntinhas aqui, ó. O trinômio tem dois termos quadrados? Dizer que ele tem dois termos quadrados significa dizer que ele tem raiz quadrada exata em dois termos, tá? O termo do meio é o dobro do produto da raiz do primeiro termo pela raiz do segundo termo? Nossa, ficou difícil, né? Vamos ver então? E por fim, se a resposta das duas perguntas for sim, então o trinômio é quadrado perfeito. Vou mostrar para você aqui. Eu tenho aqui esse trinômio. A ao quadrado é igual a 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, a primeira pergunta fala assim, o trinômio tem dois termos quadrados? Então, olha só. A elevado a 2 e B elevado a 2. Então, ele tem dois termos quadrados. Sim, para a primeira pergunta. O termo do meio, e quando eu digo que ele tem dois termos quadrados, significa que eu posso extrair a raiz quadrada desses dois termos. Então, eu vou fazer isso. Eu vou puxar uma setinha aqui e vou extrair a raiz quadrada, tá? Tem como extrair a raiz quadrada de A2? Tem. Qual é a raiz quadrada de A2? Aliás, eu vou pegar essa raiz e vou colocar aqui no meio. Tem como extrair a raiz quadrada de B2? Tem, eu vou extrair, a raiz quadrada de B2 é B, e vou pôr aqui no meio. Aí a segunda pergunta fala, o termo do meio é o dobro do produto da raiz do primeiro termo pela raiz do segundo? Ou seja, é só multiplicar. 2 vezes A vezes B. Esse 2 vezes A vezes B, não é esse termo do meio aqui? O termo do meio é o dobro do produto da raiz do primeiro termo. Qual a raiz de A2? A. Qual a raiz de B2? B. Multiplica por 2, é dobro do produto do primeiro pelo segundo termo. Da raiz do primeiro pelo segundo termo. Portanto, este trinômio é quadrado perfeito, tá? Então, agora que a gente já aprendeu A
verificar se o trinômio é quadrado perfeito, então nós vamos fazer a fatoração. Então, vamos lá. Já aprendemos que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, o objetivo agora é fazer o contrário. Então, fazendo o caminho inverso, nós vamos encontrar exatamente isso, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é igual a mais B, fecha parênteses, ao quadrado, tá? Então, o que foi feito lá? Vamos colocar a resposta. Abre o parênteses. Quando eu perguntei para você qual a raiz quadrada de A2, você falou que é A. Então, põe o A aqui. Pega este primeiro sinal, mais, extrai a raiz quadrada do último. Qual a raiz quadrada de B2? B. Fecha o parênteses, eleva ao quadrado e acabou. É sempre assim. Então, vamos treinar. Vamos aqui. Primeira pergunta é... esse a gente fez, né? Vou dar logo a resposta. É A mais B elevado a 2. Então, vamos ver a segunda. Então, o segundo caso. Vamos perguntar. Será que é um trinômio quadrado perfeito? Então, a gente tem que verificar, em primeiro lugar, se tem raiz quadrada do primeiro e do último. Tem raiz do A2? Tem raiz do A2? Tem. Qual é a raiz do A2? A. Põe no meio. Tem raiz do último? Tem. Qual a raiz do 9? 3. Põe o 3 aqui e põe o 2 aqui e faz essa conta. Quanto dá 2 vezes 3? 6 vezes A, 6A. Você tá vendo esse termo aqui, ó? Tá vendo que deu o termo daqui do meio? Portanto, este trinômio é quadrado perfeito, então ele dá para fatorar. O que que a gente faz? Extrai a raiz do primeiro, que eu já fiz, que é A. Pega o sinal do segundo termo, esse termo do meio, que é mais. Extrai a raiz do último, com a raiz quadrada de 9, a gente já fez, que é 3. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Próximo. Esse trinômio é quadrado perfeito? Vamos verificar? Então, extrai a raiz do primeiro com a raiz de A2, põe aqui no meio. Vamos verificar, tá? Extrai a raiz do último com a raiz de B2, B, põe aqui no meio. Multiplica isso por 2. Deu o termo do meio? Deu. Então, é trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz do primeiro, que é A. Pega o sinal do segundo termo, que é menos. Extrai a raiz do último, que é B. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Próximo. Será que esse trinômio é quadrado perfeito? Vamos verificar. Qual a raiz quadrada de m ao quadrado? M. Põe aqui no meio. Qual a raiz do último? Qual a raiz de n ao quadrado? N. Põe aqui no meio e multiplica por 2. Então, esse 2 sempre você vai colocar, tá? Deu o termo do meio? Deu. Então, dá para fatorar. Qual a raiz do primeiro? M. Sinal do segundo termo mais, raiz quadrada do último n, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Próximo. Será que esse trinômio é quadrado perfeito? Vamos verificar. Extrai a raiz do primeiro. A raiz do primeiro é 4x ao quadrado. Qual a raiz de 4x ao quadrado? É 2x. Qual a raiz de y ao quadrado? A raiz de y ao quadrado é y. Aí, você sempre vai colocar um 2 aqui. Vai multiplicar. Quanto que deu? 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y. Deu 4y e aqui em cima só tem y, xy. Conclusão, isto aqui não é trinômio quadrado perfeito. Se não é trinômio quadrado perfeito, não dá para fatorar.